Salmo 33. Como esta é a continuação da pregação da semana passada, nós vamos começar no versículo 13. Salmo 33, versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Na semana passada nós começamos falando da felicidade dos indivíduos, e então nós chegamos a tratar acerca da felicidade, da bem-aventurança das nações. E nós afirmamos, com base nos Salmos 32 e 33, que Deus está interessado e está trabalhando de fato a favor dessas duas instâncias de felicidade. Deus está trabalhando a favor da felicidade dos indivíduos, o Salmo 32, bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado ou feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Deus está interessado e está trabalhando a favor da felicidade dos indivíduos. E Deus também está interessado e trabalhando a favor da felicidade das nações. Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós definimos, na semana passada, a felicidade como sendo a experiência de ter os seus pecados perdoados por Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Só que existe um passo intermediário entre a felicidade individual e a felicidade de toda uma nação. Esse passo intermediário é a felicidade de casamentos e famílias. Porque entre o indivíduo e uma nação existe a família. E Deus está interessado na felicidade de casamentos e famílias. Como se manifesta a felicidade num casamento? Como se manifesta a felicidade numa família? Ela se manifesta à medida em que cada um dos membros daquela família, em que cada um dos cônjuges que pertencem àquele casamento, desempenha as responsabilidades que Deus distribuiu a cada um. Deus distribui responsabilidades a todos. Todos são responsabilizados por Deus por alguma coisa. E a felicidade se manifesta no casamento, numa família, quando cada um dos membros daquela família desempenha as responsabilidades que Deus distribuiu a cada um. Vamos pensar apenas no homem e na mulher. Vamos deixar os filhos de lado por enquanto, porque se uma família não é feliz, não é culpa dos filhos. Porque os filhos são o quê? Os filhos são crianças, os filhos são adolescentes. Se uma família não é feliz, a culpa provavelmente é do homem e da mulher, porque eles são os adultos. Eles é que entendem como a vida deveria ser vivida. Então vamos pensar no homem e na mulher. O homem recebeu como responsabilidade da parte de Deus ser o sacerdote do lar. Ser o sacerdote
da sua família, enquanto a mulher recebeu a responsabilidade de ser a ajudadora idônea do homem em submissão a ele. O homem é o sacerdote do lar e a mulher é a ajudadora idônea do homem, submetendo-se a ele. No entanto, existe uma aliança perversa e profana entre os casais. Mesmo entre os casais crentes, mesmo entre os casais cristãos, existe uma aliança perversa e profana entre o homem e a mulher. Que aliança profana e perversa é essa? O marido finge ser o sacerdote do lar e a mulher finge submeter-se a ele. Essa é a aliança profana que existe na maioria das famílias cristãs. O homem finge ser o cabeça, o homem finge ser o sacerdote do lar e a mulher finge submissão a ele. Isso ocorre porque nenhum deles, nem o homem, nem a mulher, quer desempenhar as responsabilidades que Deus lhes deu. E eu posso dar um exemplo dessa aliança perversa e profana, como ela funciona na prática. O homem deve ser o sacerdote do lar, né? Esta é a conclusão do mandamento que ordena que o homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. O que significa para o homem ser o sacerdote da sua família? Significa que ele deve ser o líder da sua família, não no sentido de ser o ditador das suas próprias vontades, mas no sentido de conduzir a sua família à obediência e à submissão à palavra de Deus em todos os aspectos da vida familiar. Essa é a responsabilidade do homem. Conduzir a sua família à obediência e submissão à palavra de Deus em todos os aspectos da vida familiar. Não é a mulher que deve convidar o homem para orar e ler a Bíblia. Não é a mulher que deve perguntar para o seu marido: vem cá, tu já orou hoje? Tu já leu a Bíblia? Não é isso. Não é a mulher que deve fazer isso. É o homem que deve conduzir a sua mulher nas devoções diárias. Ele é o sacerdote. Ele é que deve se assegurar de que a sua mulher, de fato, está orando a Deus e estudando a palavra. Não é a mulher que deve conduzir os filhos na leitura e na oração. É o homem que deve fazer isso. Ele é o sacerdote da família. E como é que o homem vai fazer isso? Como é que ele vai conduzir a sua esposa, os seus filhos, na oração e na leitura da palavra de Deus? De duas formas. A primeira, pelo exemplo, e a segunda, pela sua determinação de como deve ser o andamento da vida familiar. Pelo exemplo, você, homem, deve garantir que tanto a tua mulher quanto os teus filhos observem você orando a Deus e lendo a Bíblia. Não é porque senão depois você vai reclamar que o filho, a filha, ou até que a esposa não está orando, não está lendo a Bíblia, e eles vão dizer: sim, mas tu também não lê, tu também não ora. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso ler? Se tu não precisa, eu também não preciso. Se tu é forte o suficiente para conseguir sobreviver nesse mundo sendo um cristão, na verdade você não é, né? Mas na aparência você parece ser forte o suficiente para conseguir sobreviver neste mundo sem oração e sem a leitura da palavra de Deus. Por que eu, mulher, preciso dessas coisas? Por que eu preciso, eu, teu filho, tua filha, precisa disso? Preciso disso. Em segundo lugar, você, homem, tem o dever de determinar o que será feito na vida familiar. Você tem que dizer: olha, esse horário aqui é o horário de buscar a Deus. Esse é o horário aqui que é o horário que nós buscamos a Deus. Se você não fizer isso,
apenas por um milagre os teus filhos vão buscar a Deus. Porque quando chegar na adolescência, ali pelos 12, 13, 14, 15 anos, a rebeldia vai começar a se manifestar. Se você não ensinar o teu filho a buscar a Deus quando ele tem 5 anos de idade, quando chegar nos 13, 14, 15, ele não vai querer buscar a Deus. Só por um milagre ele vai querer buscar a Deus. E daí você vai ser mais uma daquelas estatísticas que diz que os filhos dos crentes se desviam quando chegam na juventude. Você vai ser mais uma dessa, vai ser mais um número nessa estatística. De quem é a responsabilidade de criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor? Não é da mulher, é do homem. Ele é o sacerdote do lar. É claro que a mulher participa, mas ela deve participar como ajudadora idônea, não como aquela que está à frente do processo. Não é a mulher que deve dizer para o homem e para os filhos que, olha, está na hora da gente se arrumar para ir para o culto. Não, é o homem que deve garantir que a sua família está pronta para chegar no culto num horário adequado. Quando existe uma crise na família, não deveria ser a mulher a pedir conselho pastoral. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Porque o homem ou tem vergonha de reconhecer que está havendo um problema. Não sei o que acontece, mas o que acontece é que quem busca ajuda são as mulheres. Mas o que a mulher, ela não manda em nada, né? Ela deve se submeter. O que adianta a mulher pedir ajuda se ela não tem capacidade de decidir nada na família? É o homem que deve pedir conselho. Ele deve trazer a sua esposa junto para conversar com o pastor e pedir conselho. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Tudo isso e muito mais está contido no mandamento de que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E nós poderíamos continuar citando responsabilidade após responsabilidade, além dessas que nós citamos aqui. No entanto, os homens, mesmo a maioria dos homens cristãos, eles preferem não desempenhar nenhuma dessas responsabilidades dadas por Deus. E a mulher, então, o que acontece? A mulher percebe, não se ofenda com as duas palavras que eu vou usar aqui, a mulher percebe a frouxidão e a impotência do seu marido. A mulher percebe, poxa, eu casei com um cara frouxo. Eu casei com um cara impotente. Né? Impotente a gente já pensa na questão sexual. Não, impotente espiritualmente falando. O cara não tem nenhuma potência espiritual. Eu casei com um cara frouxo, com um trouxa, com um impotente. A mulher vendo isso, ela é obrigada a tomar a liderança espiritual da sua família. Porque a mulher é melhor ter alguém liderando, mesmo que não seja a pessoa ideal, do que não ter liderança nenhuma. Essa aliança perversa e profana, em que o homem finge ser o sacerdote e a mulher finge se submeter a ele, existe na maioria das famílias cristãs. E não é surpresa, então, que grande parte das famílias que se dizem cristãs não experimentam a felicidade como Deus a criou. Mas o ponto aonde nós queremos chegar não é esse. Como sacerdote do lar, compete ao homem proteger a sua família. O homem deve proteger a sua família. Tanto do ponto de vista físico, de qualquer perigo físico que se apresente, né? Vocês estão em casa, está todo mundo dormindo, de repente dá um barulho na porta. Quem é que deve verificar o que está acontecendo? Não é a mulher, não são os filhos, é o homem, né? Não dá para fazer como aconteceu com uma conhecida da minha mãe, em que começou a dar um barulho,
E daí o homem falou para a mulher, vai, desce lá embaixo e vê o que está acontecendo. Né? Não pode acontecer isso. Né? É o homem que é responsável por isso. Se alguém deve morrer pela mão do bandido defendendo a sua família, é o homem, não é a mulher. Né? Como sacerdote do lar, ao homem proteger a sua família, tanto dos perigos físicos que ocorrem, como também dos perigos espirituais. Tá? Como nós vimos até agora, o homem, ou pelo menos a maioria deles, não está tão preocupado em proteger a sua família dos perigos espirituais. Ele finge ser o sacerdote do lar, mas de fato ele não está protegendo a sua família dos perigos espirituais. Mas existe uma inconsistência aqui. Porque como você, homem, se sentiria se diante do perigo a tua mulher procurasse proteção de um outro homem e não de você? Como você se sentiria? Na hora do perigo, em vez da tua mulher correr para ti, para tu proteger ela, ela corre para outro homem. Você se sentiria ultrajado, né? Você pensaria, pô, a minha mulher não me considera forte o bastante para defendê-la. A minha mulher não me considera viril o suficiente para protegê-la. Ela, na hora do perigo, ela procura o socorro de outro homem. O homem se sente ultrajado quando a sua mulher procura o socorro de outro homem. Mas ele não se importa. Quando ele, o marido, abandona a sua mulher para cuidar sozinha da saúde e da proteção espiritual da sua família. Há uma incoerência aqui. O homem não quer se sentir envergonhado pela sua mulher procurar o socorro em outro homem. Mas ele não se sente envergonhado quando ele não cuida da saúde espiritual da sua família. Se você não se importa em proteger espiritualmente a tua família, por que se importaria em protegê-la fisicamente? E o ponto que eu quero chegar é esse aqui. Deus e Jesus não são como a maioria dos homens cristãos. Porque neles não existe essa inconsistência, essa incoerência. Talvez você, homem, não se importe em ser frouxo e impotente do ponto de vista espiritual, desde que a tua mulher não duvide da tua capacidade de protegê-la fisicamente. Mas Deus e Jesus não são assim, frouxos e impotentes como você. Como nós podemos chegar a essa conclusão? Bom, normalmente nós consideramos que Jesus é apenas o Salvador do seu povo com respeito ao perdão dos pecados, né? Com respeito à salvação eterna e coisas relacionadas a isso. No entanto, por toda a Escritura, e especialmente no livro dos Salmos, nós somos ensinados que Jesus é o nosso Salvador em todos os aspectos da vida. Não apenas com relação ao perdão dos nossos pecados. Jesus é o nosso Salvador em todos os aspectos da nossa vida e existência neste mundo. Isso ficou uma vez mais claro há 2 semanas atrás, quando nós pregamos o Salmo 32. O Salmo 32 começa falando da felicidade de ter os pecados perdoados por Deus. Mas Davi não para nesse ponto. Davi continua no Salmo 32. Ele afirma que no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, no meio das tribulações da vida, ele, Davi, se escondia em Deus, orando a tempo de poder ser por Deus respondido e liberto. Davi não corria para Deus apenas quando ele precisava ter os seus pecados perdoados. Davi corria para Deus sempre quando ele precisava ser salvo por Deus. Não importa se essa salvação era o perdão dos pecados, não importa se essa salvação era ser livre das mãos de Saul ou de qualquer outro perigo ou qualquer outra tribulação que ele poderia enfrentar. Ele sempre estava correndo para Deus,
para ser salvo. Ou seja, não faz sentido você buscar em Jesus a salvação que se mostra no perdão dos pecados, mas não buscar em Jesus a salvação para as demais crises da vida. Jesus é o teu Salvador em todos os aspectos. Ou ele não é o teu Salvador de forma alguma. Ou Jesus é o teu Salvador absoluto, ou então ele não é nada para você. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Mas o que tudo isso tem a ver com o Salmo 33? Tudo que discutimos até agora se relaciona com o Salmo 33, exatamente porque os versos 13 até o 19 nos ensinam que só o Senhor é que traz a vitória para o seu povo. Na semana passada nós começamos essa exposição do Salmo 33 e nós chegamos até o versículo 12, no qual nós lemos: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu prossegui dizendo que, infelizmente, nos nossos dias, esse verso tem sido reinterpretado como se ele dissesse: Feliz é a nação cujo presidente é o fulano de tal. Esse fulano de tal pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro. Normalmente, para os crentes, feliz é a nação cujo presidente é o Bolsonaro. Por que essa nova leitura do verso 12 está ocorrendo? Ela está ocorrendo dessa forma porque a igreja tem se sentido acossada, a igreja tem se sentido acuada pelo mundo, pelas questões relacionadas ao homossexualismo, ao transexualismo e tantas outras coisas. A igreja tem se sentido acuada por essas coisas. Os crentes estão vendo os seus filhos sendo ensinados essas coisas nas escolas. Ocorre que, em vez de procurar proteção e salvador no seu Senhor, ocorre que, em vez de procurar proteção e salvação no seu Senhor e Salvador, a igreja preferiu, não se ofenda com a linguagem que eu vou usar agora, a igreja preferiu ir para a cama e adulterar com certos políticos, conforme nós afirmamos na pregação passada. Nós usamos a linguagem da prostituição exatamente porque essa era a linguagem usada pelos profetas do Antigo Testamento para se referir a Israel, quando Israel, em vez de buscar socorro em Deus, procurava socorro ou nos deuses falsos, ou em alianças com as nações vizinhas. Os profetas usavam exatamente essa linguagem. Israel estava se prostituindo. Por quê? Porque Deus era o marido de Israel. E Deus, sendo o marido de Israel, Deus era o salvador de Israel em todos os aspectos. Seja no perdão dos pecados, seja em qualquer outro aspecto. Israel, quando queria ter os seus pecados perdoados, corria para Deus. Mas com relação às outras coisas, Israel procurava outros deuses. Israel procurava alianças com nações vizinhas. Israel confiava na força de exércitos humanos. A isso os profetas chamavam prostituição. Oséias, basta ler o livro do profeta Oséias. Deus faz com que Oséias se case com uma mulher prostituta, exatamente porque no livro de Oséias, Oséias se apresenta a Deus. Deus está dizendo: olha, assim como Oséias está casado com uma mulher prostituta, eu também, eu estou casado com Israel, que é uma nação que se prostitui. Em vez de procurar proteção e salvação no seu Senhor e Salvador, a igreja preferiu se prostituir com os políticos.
Os homens cristãos, a maioria deles, são frouxos e impotentes do ponto de vista espiritual, abdicando das responsabilidades que Deus lhes deu. Mas Jesus e Deus não são frouxos, não são impotentes. Jesus deve ser e será o Salvador da igreja em todos os aspectos. Ou então Jesus não será nada para a igreja, o que significa que a igreja deixou de ser igreja. Ao ver todos os perigos que está correndo, em vez de ir para a cama e se prostituir com lideranças políticas, a igreja deve buscar refúgio e salvação em Jesus. Mas então, você dirá, não adianta orar acerca dessas coisas, porque nós estamos no final dos tempos, nós estamos nos tempos do fim, e Jesus falou que seria assim mesmo. Então não adianta orar para sermos livres dessas coisas. Tá bom, vamos ver se eu entendi direito a tua objeção. Você me diz que não adianta orar para que Jesus livre a igreja de ser acossada e acuada por movimentos que querem impor o homossexualismo, o transexualismo e outras coisas mais. Por que não adianta orar mesmo? Você diz que não adianta orar porque nós estamos no tempo do fim e é assim mesmo que as coisas serão. Tá bom, mas se você acha que nem Deus nem Jesus poderão ou mesmo quererão livrar a igreja dessas dificuldades, por que você acha que um político poderia fazer algo a respeito? Por que você acha que Bolsonaro poderia fazer algo a respeito? Se é assim que deve ser mesmo, né? Não adianta nem mesmo orar porque é assim que deve ser. Então por que um político poderia livrar a igreja se nem Deus pode livrá-la? A tua objeção não faz sentido. E aqui eu vou te dar um conselho, ou melhor, eu vou te dar um mandamento bíblico. Não permita que a tua posição escatológica te impeça de obedecer a Deus. A Escritura ordena que você se esconda em Deus e busque nele a salvação em todas as circunstâncias da vida. Se a tua posição escatológica te impede de orar, por tornar a oração sem sentido, por afirmar que nem adianta orar porque nós estamos no final dos tempos e as coisas devem continuar de mal a pior, das duas uma. Ou a tua posição escatológica está errada, ou você está entendendo mal a razão pela qual Deus fez questão de nos mostrar como é que o final da história vai ocorrer. Se a tua escatologia te deixa paralisado, a tua escatologia não está fazendo muito bem para ti. Né? Se a tua escatologia te leva a pensar o seguinte, não adianta nem orar para que o Brasil seja salvo, como nós afirmamos na semana passada, não adianta nem orar para que o Brasil seja discipulado e seja ensinado a obedecer a Jesus em todas as coisas, porque nós estamos no final dos tempos e as coisas no final dos tempos devem ir de mal a pior. Você percebe que a tua escatologia está te impedindo de obedecer a Jesus, né? Jesus disse, discipulai as nações. Jesus disse para ensinar as nações a obedecê-lo, mas você diz, não vale a pena. Ou não vai dar. Se a tua posição escatológica está te deixando paralisado, a tua posição escatológica não está te fazendo bem. E eu não estou falando contra nós termos uma posição escatológica. Eu só estou dizendo que nós devemos saber colocar as coisas no seu devido lugar. Eu jamais posso interpretar a palavra de Deus contra a palavra de Deus. A gente aprende isso com Jesus, né? O diabo vem tentar Jesus. E Jesus diz, não, eu não vou fazer aquilo que tu está dizendo porque a palavra de Deus diz isso. Aí o diabo diz, tá bom, então vou usar a palavra de Deus agora para te tentar. E daí o diabo cita o Salmo 91 para Jesus.
O diabo diz, olha, tu pode... a gente está aqui em cima do templo, tu pode pular daqui lá para baixo, porque está escrito no Salmo 91 que Deus vai enviar anjos para te proteger, para que você não tropece com o pé em pedra alguma. E Jesus diz, não, diabo, tu está errado, a gente não pode, eu não posso interpretar o Salmo 91 contra aquilo que Deus afirmou na sua lei. Deus disse que nós não devemos tentar a Ele. Então, nós não podemos interpretar a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Eu não posso pegar a minha posição escatológica e dizer, olha, não adianta orar por essa situação porque é assim que deve ser. Não. Porque quem diz que tu realmente está certo na tua posição escatológica? Quem diz que realmente está certo em assumir que nós estamos no final dos tempos? Talvez você esteja enganado. Né? Lá no período da peste negra, lá na Europa, uma grande parte da população morreu. E as pessoas facilmente poderiam ver naquela praga, naquela doença, aquilo que Jesus profetizou, né? De que nos últimos dias, né, haveria pragas, e tudo. As pessoas facilmente poderiam ver ali o cumprimento. E as pessoas facilmente poderiam concluir, Jesus está voltando agora, o arrebatamento vai acontecer agora. Porque olha só o que está acontecendo. E, no entanto, aqui nós estamos 700, 800 anos depois. Ou a tua posição escatológica está errada, ou você está entendendo mal a razão pela qual Deus fez questão de nos mostrar como é que vai acontecer o final da história. Mas não é disso que nós queremos tratar hoje. Então nós vamos voltar ao ponto principal. Sendo que a vitória da igreja está nas mãos de Jesus, o Senhor, e não nas mãos de lideranças políticas, o que é que você deve promover? Você deve promover o reino de Deus ou você deve promover os governos humanos? Pensando que os governos humanos poderiam dar vitória à igreja. Certamente você deve promover o reino de Deus, porque é Deus e Jesus que darão vitória à igreja e não governos humanos. Na semana passada, nós afirmamos que em vez de ser uma líder de torcida de políticos, você deve ser um adorador de Deus. Nós usamos a imagem da líder de torcida como um eufemismo da prostituição para não ferir os ouvidos mais sensíveis. Tá? A suma do que nós dissemos na semana passada é o seguinte: ou você é um adorador de Deus, ou você está idolatrando os políticos. Porque quem é que pode trazer salvação e bem-aventurança ao Brasil? Quem é que pode fazer do Brasil uma nação feliz? Bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem é que pode tornar isso realidade? Não é Bolsonaro, não é Lula, não é qualquer outro presidente que poderia ou pode ainda surgir pela frente. Não, é apenas Deus e Jesus. Porque o versículo não diz bem-aventurada a nação cujo presidente é o fulano de tal. O versículo diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós afirmamos, seja um adorador de Deus e não uma líder de torcida de políticos. A proposição principal do sermão de hoje é paralela à da semana passada. Promova o reino de Deus e não governos humanos. Você deve ser um promotor do reino de Deus e não de governos humanos. Essa proposição ela é consequência de que só o Senhor é que traz vitória ao seu povo. E é exatamente na vitória da igreja que o Brasil se tornará uma nação bem-aventurada, uma nação feliz. Então, sendo que a tua missão é trabalhar pela felicidade do Brasil, como nós estabelecemos na pregação passada, promova o reino de Deus e não governos humanos. Tá? Tudo isso é a introdução do sermão, tá? Normalmente, quando eu faço uma continuação de um sermão, eu faria um resumo daquilo que foi dito na última pregação, mas nós não vamos fazer isso. Hoje nós vamos entrar direto no ponto no qual nós paramos, que é o versículo
13, tá? Eu vou apenas resumir em 3 frases rápidas os pontos que nós ressaltamos na última pregação, tá? Sendo que o principal deles é que você deve ser um adorador de Deus, nos versículos 1 e 3, isso nós vimos. E então, o salmista apresenta 3 razões pelas quais você deve ser um adorador de Deus. A primeira razão está nos versículos 4 até o 9. A razão é a seguinte: apenas a palavra do Senhor é confiável, fiel e poderosa. A segunda razão pela qual você deve ser um adorador de Deus, versículos 10 até o 12, é que apenas a vontade do Senhor é que prevalece. E a terceira razão, que é o destaque da pregação de hoje, é que apenas o Senhor é que traz a vitória ao seu povo. Isso nós leremos os versículos 13 até o 19. Então, se você não ouviu a pregação passada, eu recomendo que a ouça, porque nós falamos coisas muito importantes que não serão repetidas hoje, tá? Os versículos 13 e 15 ressaltam, 13 a 15, desculpe, ressaltam a onisciência de Deus. E os versículos seguintes aplicam a onisciência de Deus, a capacidade que Ele tem de livrar e salvar o seu povo, concedendo a eles a salvação. Você sabe o que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus é um dos atributos de Deus. O que é um atributo? Um atributo é um adjetivo que nós usamos para descrever a Deus. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus é santo, que Deus é justo, santo e justo são adjetivos, são atributos de Deus. Eles nos fazem conhecer quem Deus é e como Deus age. Deus é santo, ou seja, em Deus não existe pecado nenhum. Deus é justo. Deus sempre age de acordo com aquilo que a lei dele determina. Isso é um atributo, são atributos de Deus, tá? A onisciência é um outro atributo de Deus. A onisciência é o atributo pelo qual nós afirmamos que Deus conhece todas as coisas que existem para ser conhecidas. Oni é tudo, todo, e ciência é conhecimento. Deus é todo conhecimento. Ou seja, Deus conhece tudo o que existe para ser conhecido. Não existe nada que Deus não conheça. É impossível que Deus não conheça tudo o que Ele mesmo criou. Tá? Os versículos 13 e 15, então, ressaltam a onisciência de Deus, e os versos seguintes aplicam a onisciência de Deus, a capacidade que Ele tem de livrar e salvar o seu povo, concedendo a eles a salvação. E a descrição da onisciência de Deus, nos versos 13 até o 15, ela pode ser dividida em 2 partes. Em primeiro lugar, a imagem usada para se referir à onisciência, nos versículos 13 e 14, e em segundo lugar, a consequência da onisciência de Deus, no versículo 15. A palavra de Deus usa muitas imagens, vocês já perceberam isso, né? A palavra de Deus usa muitas imagens. E a palavra de Deus usa imagens, inclusive, para falar acerca de Deus. Por exemplo, em Provérbios 15, 3, nós lemos o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Essa é uma imagem, a imagem da visão de Deus, a imagem dos olhos de Deus, é uma imagem que Salomão usa para se referir à onisciência de Deus. Deus não tem corpo, né? Jesus tem um corpo agora, porque há 2000 anos atrás ele se tornou um homem. Mas Deus o Pai, Deus o Espírito Santo não tem corpo. Então, obviamente, eles não têm olhos, né? Mas Salomão usa a imagem dos olhos exatamente para nos mostrar a grandeza do conhecimento de Deus. Os olhos, a visão é talvez o sentido mais impressionante que nós temos. Porque através da visão
nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Né? Nós conseguimos ver as coisas ao nosso redor. Quando Salomão escreveu que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, ele está afirmando que o conhecimento de Deus é tal como se Deus tivesse olhos por toda a parte. Capaz de contemplar a todos, tanto os maus quanto os bons. Ou seja, nada escapa do conhecimento de Deus. Mas essa descrição que Salomão faz, ela não nos diz nada acerca da posição de poder e autoridade de Deus. E essa carência é suprida pelo autor do Salmo 33, na imagem que ele escolhe para retratar a onisciência de Deus. Ele diz no verso 13, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Então no verso 14, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Aqui nós temos a onisciência de Deus associada ao seu poder, associada à sua autoridade. Ou seja, tudo que se passa na terra, tudo que as pessoas fazem, seja para o bem, seja para o mal, está debaixo do controle de Deus e está debaixo da jurisdição de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus está observando do alto dos céus, do alto do seu trono, da sua habitação nos céus. Salomão fala como se Deus, quando ele fala que os olhos do Senhor estão por toda parte contemplando os maus e os bons, Salomão fala como se Deus estivesse no meio de nós, nos observando. Mas aqui o salmista fala como Deus estando no céu, da sua posição de autoridade, domínio. Tudo o que se passa na terra, tudo que as pessoas fazem, seja para o bem, seja para o mal, está debaixo do controle da jurisdição de Deus. Deus não está lá nos céus olhando para a terra, desesperado com o que está acontecendo, sem saber o que fazer ou como resolver essa bagunça que nós estamos fazendo aqui embaixo. Não, Deus está assentado no seu trono de poder e autoridade, observando a tudo e a todos. Deus está usando tanto o bem quanto o mal praticado para os seus próprios propósitos bons, justos e santos. Deus usa o bem que é praticado neste mundo para os seus propósitos bons, santos e justos. E Deus usa o mal que é praticado nesse mundo para os seus propósitos bons, justos e santos. Deus está no controle de todas as coisas que ocorrem aqui, tanto as boas quanto as más. E Ele faz uso de todas essas coisas para operar os seus bons, justos e santos propósitos neste mundo. Mas além disso, todas as coisas que ocorrem aqui, tanto boas quanto más, estão debaixo da jurisdição de Deus, o que significa que Deus trará todas essas coisas a juízo. O nosso Deus é o tipo de Deus que usa o mal praticado para os seus propósitos bons, justos e santos, e então julga a todos aqueles que praticaram o mal. Esse é o tipo de Deus que é o nosso Deus. Ele não é o tipo de Deus que está lá no céu olhando desesperado com o mal que está sendo praticado. Não. Ele é o tipo de Deus, ele está observando o mal sendo praticado e ele usa o mal praticado para os seus bons propósitos. E depois ele julga aqueles que fizeram o mal. Isso não deveria nos surpreender, porque a morte de Jesus pela qual nós somos salvos se deu exatamente dessa forma. Né? Deus usou a traição de Judas. Deus usou a covardia e a injustiça de Pilatos. Deus usou a negação de Pedro. Deus usou a inveja dos líderes da nação de Israel para trazer salvação a todo mundo.
Tudo isso, a traição de Judas, a covardia e a injustiça de Pilatos, a inveja dos líderes de Israel, a covardia de Pedro também em negar a Jesus, tudo isso foram maus que foram praticados, coisas más que foram praticadas, males que foram praticados, pecados que foram praticados, e Deus usou essas coisas para os seus propósitos bons, justos e santos. E depois Deus julgou a todos eles. Não a Pedro, porque Pedro encontrou perdão em Jesus, mas Deus julgou a Judas, Deus julgou a Pilatos, Deus julgou a nação de Israel. No ano 70 vieram os romanos e destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Eles disseram, caia sobre nós o sangue dele. E o sangue caiu, não para a bênção, para a maldição. É este o Deus que, assentado num trono de poder e autoridade, na sua habitação celestial, desde os céus contempla e observa todas as pessoas e a tudo que elas fazem, seja bom, seja mal. E este Deus, no versículo 15, é dito dele o seguinte: Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Este Deus é mais do que capaz de julgar a todos pelas suas obras, porque foi Ele mesmo que criou a todos nós. E Ele sabe exatamente por que nós fazemos aquilo que nós fazemos, seja bom ou seja mal. Quando você conhece bem uma pessoa, só pelo olhar daquela pessoa você já sabe o que ela está pensando, né? Você observa o olhar daquela pessoa, você sabe o que ela está pensando. Isso é infinitamente mais verdade acerca de Deus com relação a nós. Porque Deus não apenas nos conhece bem, Deus nos conhece de forma completa e exaustiva, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o que forma o coração de todos eles. Ele é aquele que nos criou. Então não há nada que nós possamos fazer para esconder da onisciência de Deus aquilo que pensamos, imaginamos ou fazemos. Por isso mesmo, verso 15, mais uma vez afirma que Deus tem conhecimento de tudo que fazemos. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. E então os versos seguintes, agora eles vão aplicar a onisciência de Deus, a capacidade dele de livrar e salvar o seu povo. Mas antes disso, nós temos um alerta para o povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Esse alerta está nos versículos 16 e 17. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Esse alerta aqui feito ao povo de Deus é para que o povo de Deus não deposite a sua confiança e a sua esperança em pessoas, em homens, nem mesmo em reis, nem mesmo em políticos, nem mesmo em exércitos ou forças armadas. Forças armadas, salvem o Brasil. Considerando a onisciência de Deus e como da sua posição de poder e autoridade nos céus, ele usa o bem e o mal praticado para os seus próprios propósitos, só existe uma conclusão possível. Não existe rei ou político humano, por mais poderosos que eles sejam, que consigam operar a salvação por meio do seu exército. E não existe guerreiro que se salve a si mesmo pela sua própria força. E o versículo 16, então, é complementado pelo verso 17, que cita o cavalo como sendo inútil para as vitórias militares. O cavalo é vão para a segurança. Ele não pode salvar ninguém com a sua grande força. O cavalo é citado aqui exatamente porque ao longo da história humana, o cavalo foi usado para a guerra e para o combate. Né? Quantos de nós já vimos aquelas batalhas que se passam no período da Idade Média? Né? Nós vemos cavalos indo em direção ao combate. Né? O cavalo, a palavra de Deus diz em outro lugar, o cavalo foi um animal que Deus preparou exatamente para a guerra.
Deus preparou o cavalo para a guerra. Mas, ao mesmo tempo, os instrumentos de guerra, os armamentos que nós podemos usar, eles não são capazes de trazer a vitória. O que o salmista quer mostrar aqui é o seguinte: considerando o uso soberano que Deus faz de tudo aquilo que Ele conhece acerca de todas as vitórias ou derrotas políticas e militares que ocorrem neste mundo são obra de Deus. Elas ocorrem pela determinação de Deus. O lado perdedor perdeu pela determinação de Deus. O lado vencedor venceu pela determinação e pelo poder de Deus. O lado perdedor não perdeu porque ele tinha uma força menor ou porque ele tinha um exército menor. O lado vencedor não venceu porque ele tinha uma maior força ou um exército maior. Não. O lado perdedor perdeu porque Deus determinou que assim ocorresse. O lado vencedor venceu porque Deus determinou que assim ocorresse. É por isso que no Antigo Testamento nós lemos relatos de guerras e batalhas, em muitas das quais o povo de Deus, mais fraco e com um exército menor, venceu inimigos mais fortes, que tinham exércitos maiores. Né? Nós temos, por exemplo, a história de Gideão. Gideão inicialmente tinha um exército grande. Mais de 10 mil pessoas no exército dele. Mas Deus disse não. Se eu der a vitória com um exército tão grande, em vez de vocês reconhecerem que a vitória veio de mim, vocês vão pensar que a vitória veio por causa do grande número de vocês. Então Deus reduz o exército de Gideão a apenas 300 homens. E com 300 homens, Deus traz a vitória. Em outros relatos ainda, como na conquista de Jericó, Deus ordenou que o seu povo nem mesmo iria guerrear. Deus disse, olha, tudo que vocês têm que fazer é dar, por 7 dias, dar a cada dia uma volta ao redor da cidade de Jericó, os sacerdotes tocando as trombetas, com a arca da aliança à frente, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E daí depois de dar a 7ª volta no 7º dia, vocês vão gritar. E eles gritaram, e Deus derrotou a cidade. Quando nós consideramos a onisciência de Deus com relação a tudo que se faz nesse mundo, e quando consideramos o poder e a autoridade com os quais Deus faz uso, tanto das obras más quanto das boas, para atingir os seus propósitos justos, santos e bons, não faz sentido depositarmos a nossa confiança e esperança em homens, nem mesmo em reis e políticos que possuem ao seu dispor enormes e poderosos exércitos. Por que não faz sentido colocarmos neles a nossa confiança e esperança? Não faz sentido exatamente porque todos eles são como que peões na grande partida de xadrez que Deus está jogando. Eles são os peões de Deus nessa grande partida de xadrez que Deus está jogando. Em quem você vai confiar? No peão, que é só mais uma peça no tabuleiro de xadrez? Ou você vai confiar naquele que está movendo as peças? Não importa se Deus estiver usando o exército mais fraco ou mais forte, Deus sempre sairá vitorioso no final. Logo, a nossa confiança e esperança deve estar no Deus vitorioso e não nos peões que Deus usa para trazer a vitória. E aqui eu me lembro, com certo constrangimento, de crentes, de cristãos, postados à frente de quartéis gritando um cântico que na verdade é um cântico idólatra.
Forças Armadas salvem o Brasil. Por que este cântico é idólatra? Ele é idólatra porque não importa o aspecto da vida ou da existência neste mundo. A salvação não pertence a reis, a salvação não pertence nem a políticos e nem a exércitos. A salvação não pertence nem mesmo às Forças Armadas. Em todos os aspectos da vida e da existência, a salvação pertence ao Senhor. Então, quando eu me posto diante de um quartel gritando Forças Armadas salvem o Brasil, eu sou como Israel no Antigo Testamento. Quando eu peco, eu corro para Deus me perdoar. Mas quando eu percebo as situações difíceis se avolumarem ao redor de mim, e em vez de eu pedir socorro a Deus, não, eu vou pedir socorro para as Forças Armadas. Isso é idolatria. É idolatria já para os incrédulos fazerem isso. Quanto mais para aqueles que se dizem filhos de Deus. Quanto mais para aqueles que se dizem povo de Deus. Você sabe o que os cristãos deveriam estar fazendo em vez de tornarem-se culpados de idolatria ao atribuir às forças Armadas a capacidade de salvar o Brasil? Eles deveriam estar nos seus quartos, prostrados diante do Senhor dos Exércitos, apresentando a Ele as suas queixas e intercessões. É isso que eles deveriam de fazer. Mas em vez de se prostrarem diante do Senhor dos Exércitos, eles preferiam se prostrar diante de generais e comandantes humanos e se prostituir com eles, idolatrando-os. E essa idolatria, essa prostituição espiritual, ela não vai ficar impune. Da mesma forma que Deus não permitia que a idolatria de Israel no Antigo Testamento ficasse impune, a idolatria que a igreja cometeu nos últimos 4, 5 anos não vai ficar impune. Deus vai pesar a sua mão tanto sobre aqueles que seduziram o povo de Deus para que ele se prostituísse, quanto sobre aqueles do povo de Deus que se prostituíram de fato. Deus vai pesar a mão. Porque Deus não muda. Deus pesou a mão sobre Israel no Antigo Testamento, ele vai pesar a mão sobre o seu povo agora também. A gente poderia estar numa situação melhor hoje se a igreja, ou pelo menos parte dela, não tivesse cometido idolatria política nos últimos 4, 5 anos. A gente poderia estar numa situação melhor. Nós não estamos por culpa do pecado da igreja. Entenda uma coisa. Não importa quais os aspectos da vida e da existência, a salvação pertence ao Senhor. Então não importa o aspecto da vida e da existência nos quais você está se sentindo acossado e atribulado. Busque a salvação apenas em Deus. E isso concorda com a aplicação especial que os versos 18 e 19 fazem da onisciência divina, pela qual Deus protege e salva o seu povo. Nós lemos no versículo 18: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus conhece todas as coisas que existem para ser conhecidas. E Deus presta especial atenção às circunstâncias daqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. Deus presta especial atenção às circunstâncias da tua vida. Isso, é claro, se você está entre aqueles que temem ao Senhor, se você está entre aqueles que esperam na sua misericórdia. Se você teme ao Senhor, se você espera na sua misericórdia, Deus não conhece a tua circunstância como Ele conhece a de todos os demais. Não, Ele conhece de forma mais profunda, se é que isso poderia ser possível, no sentido de que Deus tem especial interesse na tua situação. Se é que de fato você o teme e espera na sua misericórdia. Mas o que é temer a Deus? O que é esperar na sua misericórdia?
Temer a Deus, temer ao Senhor, é obedecê-lo em todas as coisas. Isso é temer a Deus. E a frase esperar na sua misericórdia leva essa obediência a Deus até as últimas consequências. Nós temos uma ideia errada do que é esperar em Deus, do que é esperar na misericórdia de Deus. Nós pensamos que esperar em Deus, que esperar na misericórdia de Deus é ficar inativo, parado, ficar paralisado, à espera de alguma coisa que vai acontecer. Não, isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus, esperar na misericórdia de Deus, é continuar obedecendo a Deus, apesar das dificuldades e apesar dos riscos envolvidos nessa obediência. Pelo temor do Senhor eu estou obedecendo a Deus. Mas agora eu percebo que se eu continuar obedecendo a Deus, eu vou me dar mal. Se eu continuar obedecendo a Deus, apenas para usar um exemplo, né? Se eu continuar obedecendo a Deus, eu vou ser chamado de homofóbico, eu vou ser processado, eu vou ser condenado, eu vou ser preso. O que é esperar em Deus? Esperar na misericórdia de Deus nessa circunstância? É continuar obedecendo a Deus apesar do risco de ser condenado e preso. Confiando que na hora do maior perigo, na hora em que nós mais precisarmos de Deus, Ele virá em nosso socorro. Você sabe por que dificilmente nós vemos Deus operar grandes livramentos nos dias de hoje? Por que dificilmente nós vemos Deus operar aqueles grandes livramentos que Ele operava na Escritura? Por que dificilmente nós vemos algo como um anjo tapando a boca dos leões? Como aconteceu no caso de Daniel. Por que dificilmente nós vemos algo como pessoas sendo lançadas no fogo e sendo protegidos de serem mortos? Por que dificilmente nós vemos algo como anjos livrando da prisão os servos de Deus, como aconteceu com Pedro? Ou por que dificilmente nós vemos Deus causando terremotos para livrar da prisão os seus filhos, como Ele fez com Silas e Paulo? Dificilmente nós vemos essas coisas, não porque Deus não faça mais essas coisas. Nós dificilmente vemos essas coisas porque diante do perigo e dos riscos, em vez de esperarmos a misericórdia de Deus pela nossa obediência a Ele, nós ficamos paralisados de medo e inativos. Ou pior ainda, em vez de esperarmos a misericórdia de Deus pela nossa obediência a Ele, obediência essa que vai até as últimas consequências, nós resolvemos buscar salvação em homens. Nós resolvemos buscar salvação em políticos, em exércitos. É por isso que nós não vemos. Por que Deus iria operar livramentos incríveis e miraculosos, como aqueles que nós vemos na Escritura, quando nós não estamos esperando na sua misericórdia? Quando nós nos tornamos idólatras, buscando salvação naqueles que nada podem fazer por nós? Não há razão para Deus operar os mesmos livramentos. Ninguém está disposto a ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ninguém está disposto a ser lançado na cova dos leões. Ninguém está disposto a ser preso. Aí não, a gente tem que conseguir o apoio, dos políticos, porque senão eles vão passar a lei que diz que é crime falar contra o homossexualismo. Sim. Daí tu te prostitui com os políticos, tu nunca vai correr o risco de ser preso, e Deus nunca vai operar um livramento tal como Ele operou a favor de Pedro e Paulo. Pedro enviando o anjo para salvar Pedro,
e Paulo fazendo surgir aquele terremoto. Deus está preparado para livrar o seu povo das situações mais calamitosas, né? Versículo 19. Melhor, vamos ler o 18 junto aqui. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Deus está preparado para livrar o seu povo das situações mais calamitosas, como a morte e a fome, ou qualquer outra situação calamitosa. Mas Deus está disposto a fazer isso desde que a igreja passe a temer ao Senhor e a esperar na sua misericórdia. E então nós chegamos à conclusão do Salmo, nos versículos 20, 21 e 22. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti nós esperamos. Em vez de buscar auxílio e escudo em reis, políticos e exércitos, confesse que Deus é o teu auxílio e o teu escudo. E se Deus é o teu auxílio e o teu escudo, refugie-se nele, como Davi fez no Salmo 32. Refugie-se nele, esperando na sua misericórdia. Ou seja, obedeça a Deus apesar das dificuldades, apesar dos riscos, tendo a certeza de que na hora em que você mais precisar dele, ele vai vir em teu socorro, em teu auxílio. A confiança que você tem em Deus é o resultado direto e é diretamente proporcional à alegria que você tem em Deus. Versículo 21. Nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. A tua confiança está diretamente ligada à tua alegria em Deus. E o que é essa alegria em Deus? A não ser o culto que nós devemos prestar a Deus. Na pregação passada nós enfatizamos o culto público. Hoje, agora, nós vamos enfatizar o papel do homem, como nós vimos na introdução, como sacerdote do lar. Porque de nada adianta você votar em determinado candidato pensando que ele vai proteger a tua família dos perigos espirituais, quando na verdade aquele candidato nada pode fazer por você, nada pode fazer para a tua família, porque não foi ele que Deus chamou para proteger a tua família dos perigos espirituais. Foi você a quem Deus responsabilizou dessa tarefa. E você não pode terceirizar essa tarefa. Você não pode, eu não quero cuidar da minha família, eu quero que o Bolsonaro cuide da minha família. Não, você não pode terceirizar. Em primeiro lugar, o Bolsonaro não pode cuidar nem dele mesmo, porque ele não é salvo, ele não é bem-aventurado, né? Como alguém que não encontrou a salvação poderia proteger as famílias, poderia proteger espiritualmente as famílias do Brasil? Não pode, né? E ainda que ele fosse salvo, não caberia a ele fazer isso. Em casa, escute novamente a introdução dessa mensagem, na qual nós delineamos quais são as responsabilidades do homem como sacerdote do lar. Escute e então comece a praticar tudo o que foi dito. Escute também a pregação que nós fizemos em Colossenses há alguns meses atrás, talvez 2 meses atrás, intitulada Não Destrua a Tua Família. É uma pregação longa, mas é uma pregação importante. Escute a introdução na mensagem de hoje, escute essa pregação, não destrua a tua família, e então pratique tudo o que está dito, tanto na introdução da pregação de hoje, quanto em toda a pregação que nós fizemos em Colossenses. É a tua responsabilidade dada por Deus, como sacerdote do lar, garantir a saúde e o bem espiritual
da tua família em todos os sentidos, protegendo-a de todos os perigos, seja esse perigo bandido que está entrando na casa, seja esse perigo o perigo espiritual. Se você repassar essa responsabilidade à tua mulher, a tua família estará debaixo da maldição de Deus. Porque Deus não chamou a mulher para ser a sacerdotisa do lar. Às vezes a mulher tem que assumir essa posição porque o seu marido abdicou dessa posição. E é bom que a mulher faça isso porque é melhor ter um líder não chamado do que não ter líder nenhum. Mas essa não é uma situação boa. Todas as famílias em que a mulher tornou-se a sacerdotisa do lar, é uma família que está debaixo da maldição de Deus. É uma família que não está experimentando a felicidade como Deus a criou. É uma família que mais cedo ou mais tarde vai enfrentar problemas. Se já ocorrem problemas nas famílias em que o homem é o sacerdote do lar, imagina os problemas que ocorrerão quando o homem abdica dessa sua posição. Não repasse essa responsabilidade à tua mulher, não repasse essa responsabilidade a um político, a um governo, como se eles é que tivessem que salvar a tua família dos perigos espirituais. Não compete ao governo fazer isso. Deus não outorgou isso às autoridades por ele escolhidas. O dever das autoridades é bem simples, está lá em Romanos 13. É punir os maus e proteger os bons, é isso. Ali não diz nada sobre proteger as famílias contra o gaysismo, contra o comunismo, contra qualquer outra coisa. Não. Quem deve fazer isso é o homem. É o pai de família, que é o sacerdote do lar. É ele que deve garantir que os seus filhos não serão doutrinados. E ele fará isso doutrinando os seus filhos a palavra de Deus. Se o teu filho, se tua filha passa 4, 5 horas na escola aprendendo aquilo que não deve, quantas horas você deve dedicar ao seu filho, ao teu filho, à tua filha por dia para ensinar aquilo que é o correto? Você deve, no mínimo, equilibrar, né? Se são 4, 5 horas na escola aprendendo aquilo que não deve, no mínimo deve ser 4, 5 horas para desfazer todo o engano que foi feito na escola. Mas provavelmente deve ser mais do que isso. Se você repassar essa responsabilidade a outro, você está entregando a tua família de bandeja ao diabo para ser destruída. Está dizendo, diabo, pode vir aqui, pode destruir a minha família. Sinta-se em casa, a minha casa é a tua casa. Pode vir. Mas eu suponho que não é isso que você quer, né? Então, você, homem, eu vou usar aquelas duas palavras de novo, você, homem, abandone a frouxidão e a impotência, desfaça esta aliança perversa e profana pela qual você finge ser o sacerdote do lar e a tua mulher finge se submeter a você. Assuma as suas responsabilidades dadas por Deus como sacerdote do lar. Ame a tua mulher e aos teus filhos, sendo para eles um sacerdote fiel a favor deles, assim como Cristo foi e continua sendo um sacerdote fiel a favor da igreja. E adivinha só, fazendo isso, você estará promovendo o reino de Deus. Ao fazer isso, você estará promovendo o reino de Deus. Promova o reino de Deus e não governos humanos, porque é o governo de Deus na tua família que vai salvar a tua família. É o reino de Deus se manifestando na tua família que vai salvar a tua família. A salvação da tua família não está no Lula, não está no Bolsonaro, não está em qualquer outro. Está na manifestação do reino de Deus na tua família. Então, promova o reino de Deus na tua família. Não promova os peões que Deus está usando. Promova o reino de Deus.
De que outras formas você promoverá o reino de Deus? Pregando o evangelho à tua família, aos teus amigos, vizinhos, conhecidos. Na época das eleições, ainda no ano passado, eu vi um pastor falando para os membros da sua igreja, dizendo o seguinte: olha, você tem que oferecer carona para as pessoas poderem votar no domingo que vem. Eu pensei, cara, eu acho que tu devia incentivar sim os membros da igreja a oferecerem carona, mas não é em direção ao lugar de votação, seria oferecer carona para trazer a igreja. Né? Porque ele, como pastor, deveria ser um promotor do reino de Deus, não um promotor de governos humanos ou governantes humanos. Também no ano passado, algumas igrejas lá no Nordeste, elas cancelaram o culto para que os membros pudessem participar do encontro com representantes do Bolsonaro. Se isso não é idolatria, então nada, então o catolicismo não é idolatria. Entendeu? Sim. Só daí fez um comício daí. Sim. 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 Sim, começou aqui, ó. Vota em mim, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sim. 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 Pregue o evangelho à tua família, aos teus amigos, vizinhos, conhecidos, porque isso é que vai promover o reino de Deus no Brasil. Isso é que vai trazer salvação ao Brasil. Pregue o evangelho não com timidez, pregue o evangelho com ousadia. Seja ousado ao pregar o evangelho, sabendo que você é um embaixador, que você é uma embaixadora do reino de Deus aqui neste mundo, aqui no Brasil. Versículo 22. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, à medida em que nós esperamos em Ti, como em Ti esperamos. Você deve também apresentar a Deus as tuas orações, as tuas intercessões e os teus pedidos, rogando que a misericórdia dele se manifeste sobre você, sobre a tua família, sobre a igreja e sobre toda a nação. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, porque em Ti nós esperamos. Apresente a Deus em oração. Se você está vendo o teu filho, a tua filha, sendo doutrinado com coisas erradas na escola, apresente isso a Deus em oração. Apresente a Deus em oração aquilo que o governo brasileiro, em todas as esferas, em todos os poderes, aquilo que está acontecendo na escola, para destruir indivíduos, famílias, a igreja, a nação. Apresente todas essas coisas em oração. E rogue a misericórdia de Deus. Os políticos nada podem fazer contra essas coisas, porque eles são parte do problema. Eles são parte do problema porque os políticos não servem a Deus. Eles servem a si mesmos, e ao servirem a si mesmos, eles servem ao diabo. Um pastor, esses tempos, ele usou uma ilustração interessante. Um pastor norte-americano, lá nos Estados Unidos, tem dois partidos, né? Os democratas e os republicanos. Os democratas são mais à esquerda
e os republicanos são mais à direita, né? Ele disse, você sabe qual é a diferença entre os democratas e os republicanos? A diferença só é a velocidade com a qual eles estão dirigindo em direção ao precipício. Os democratas estão dirigindo o carro a 200 por hora em direção ao precipício. Os republicanos, eles também estão indo em direção ao mesmo precipício. A única diferença é que eles estão a 100 por hora. Eles estão indo um pouquinho mais devagar, mas eles estão indo em direção ao mesmo precipício. O mesmo é verdade aqui no Brasil. Qual é a diferença entre os partidos que se querem de esquerda e os partidos que se querem de direita? A única diferença é a velocidade com a qual eles estão dirigindo em direção ao precipício. Essa é a diferença. A esquerda vai nos levar mais rapidamente para o precipício. A direita vai ser um pouquinho mais devagar. Mas no final, o destino é o mesmo, é o precipício. A guerra na qual nós estamos não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Essa guerra tem implicações políticas, sim, mas é uma guerra espiritual. E por ser uma guerra espiritual, se você jogar o jogo político, você vai perder. Porque tudo que o diabo quer é que você jogue o jogo político, que é o jogo no qual ele sabe que você vai perder. Agora, se você guerrear espiritualmente, aí sim, ele será derrotado. Eu recomendo que você escute 2 pregações que nós fizemos em Colossenses acerca da oração. A primeira delas é oração, vigilância e ação de graças. Ore de modo eficaz e agradável a Deus. E a segunda é oração e responsabilidade. Seja a resposta de Deus às orações que você a Ele faz. Mas será que Deus poderia responder orações que pedem que Ele derrote os intentos das nações de rejeitarem-no pela perseguição e assassinato do seu povo? Sim. Deus responde a essas orações, porque conforme nós observamos na pregação passada, Deus destrói os intentos das nações. Para que só os seus propósitos, só os propósitos de Deus permaneçam de geração em geração. O intento das nações até pode ser o de rejeitar a Deus. E a rejeição a Deus se mostra pela perseguição e pelo assassinato do povo de Deus. Mas esse intento, ele não vai durar para sempre. Porque Deus vai destruí-lo. Faraó no Egito tentou matar o povo de Deus, mas Deus não permitiu que esse intento permanecesse para sempre. Deus libertou o seu povo. Amã, nos dias de Esther, tentou matar o povo de Deus. Mas de novo, Deus libertou o seu povo. Agora, já falando da igreja, os Césares tentaram matar o povo de Deus. Mas Deus libertou o seu povo. O regime comunista soviético tentou matar o povo de Deus, mas Deus libertou o seu povo. Os regimes totalitários da China e da Coreia do Norte estão tentando matar o povo de Deus. Mas Deus, mais uma vez, libertará o seu povo. Por quê? Porque Deus destrói os intentos das nações para que só os seus propósitos permaneçam de geração em geração. Até pode ser que no Brasil tentem perseguir e matar o povo de Deus. Isso até pode acontecer por um tempo. Sim, a igreja poderá enfrentar a perseguição no Brasil. Mas essa perseguição, ela não durará para sempre. Porque Deus destrói os intentos das nações. Mais uma vez, Deus libertará o seu povo. Não é você que tem que ter medo dos socialistas, dos comunistas e daqueles que querem destruir as famílias e a igreja. São eles que têm que ter medo de você. São eles que têm que ter medo da igreja, por você e pela igreja estarem apegados a Deus. Mas como é que eles terão medo de você, se em vez de estar apegado a Deus, como é que eles terão medo da igreja, se em vez de estar apegada à igreja, você, a igreja e a igreja
estiverem apegados a homens e a políticos. Porque, como eu disse antes, se você jogar o jogo deles, que é o jogo da influência política, eles não terão medo de você porque eles são muito melhores do que você no jogo político. Eles vão te devorar vivo no jogo político. Porque eles sabem jogar esse jogo, eles são profissionais e você é um amador. E além disso, não é feliz a nação cujo presidente tenha sido eleito pelos crentes. Não, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, em vez de jogar o jogo político, suba ao nível de Deus, suba ao nível para o qual Deus te chamou. Que é o nível da guerra espiritual. Guerreie espiritualmente, não pela promoção de governos humanos, que nada podem fazer para dar a vitória a ninguém, mas pela promoção do reino de Deus, que é aquele que pode trazer vitória com exércitos pequenos ou até mesmo sem exército nenhum. Amolde a tua família aos padrões do reino de Deus, conforme nós já dissemos antes. Pregue com confiança e ousadia o evangelho à tua família, aos teus amigos, vizinhos e conhecidos. Convide-os a participar dos cultos e você mesmo não deixe de cultuar a Deus, nem em família, nem publicamente. Porque quando você não cultua a Deus, a quem você está cultuando? Quando você não adora a Deus em família e publicamente na igreja, a quem você está adorando? A maior desgraça do Brasil é que os deuses falsos são adorados verdadeiramente e o Deus verdadeiro é adorado falsamente. A vitória do reino de Deus no Brasil ocorrerá quando a igreja passar a promover com ousadia o reino de Deus. E então o Brasil estará a caminho de se tornar uma nação bem-aventurada, uma nação feliz. Tudo isso não pelo poder da espada ou do jogo político, mas pelo poder do Espírito Santo. Daí talvez alguém diga, não, isso não é impossível isso acontecer porque nós estamos no final dos tempos e no final dos tempos as coisas vão sempre ir de mal a pior. De novo, não permita que a tua posição escatológica te impeça de obedecer os mandamentos bíblicos. Jesus ordenou que você pregue o evangelho, Jesus ordenou que você amolde a tua família aos padrões do reino de Deus, Jesus ordenou que você promova o reino de Deus. Então não permita que a tua posição escatológica te impeça de fazer essas coisas, pensando que é inútil fazê-las, porque isso jamais vai acontecer. Bom, se você realmente vai com esse espírito, com essa atitude, realmente não vai acontecer, né? Nada de bom acontece quando você tenta fazer alguma coisa com o espírito errado. Né? Se você começa fazendo uma coisa dizendo vai dar errado, certamente vai dar errado. Nada dá certo quando você faz uma coisa pensando que vai dar errado. Não se torne semelhante àquele servo que enterrou o talento. Ele ficou paralisado. Ele disse, nem adianta fazer nada. Eu vou enterrar o talento. Aquele servo não herdou o reino. O propósito de Deus é que os indivíduos, que as pessoas sejam bem-aventuradas e felizes. O propósito de Deus é que as famílias sejam bem-aventuradas e felizes. O propósito de Deus é que a igreja seja bem-aventurada e feliz. O propósito de Deus é que nações inteiras sejam bem-aventuradas e felizes. O propósito de Deus é que o Brasil seja bem-aventurado e feliz. Para cooperar com o propósito de Deus, então, você deve promover o reino de Deus
e não governos humanos, porque é apenas o Senhor que traz a vitória ao seu povo. Promova, então, o reino de Deus e não governos humanos. Promova o reino daquele que é o único que pode fazer do Brasil uma nação feliz.